Se liga nesse anime que tá saindo na nova temporada de anime. Ele é pra quem gosta de fanservice, é pra quem gosta de um eti forte. Um virgão isolado da escola. Ninguém conhece ele. E a garota mais linda, perfeita e incrível da escola. O que será que vai sair dessa trama? Claro que o protagonista já estudou com a Miss Perfeição antes. E ele acha que ela não lembra dele. Esse protagonista achou que teria um ensino médio tranquilo, até que a gente corta pra ele sentindo um pedaço do paraíso no meio da escola. E como ele chegou nessa cena, você acompanha nesse recap aqui comigo. Um dia qualquer, o protagonista virgão está almoçando escondido no ginásio, até que a Miss Perfeição chega nessa sala pra se trocar, e bem, ela tá sem sutiã. O protagonista virgão tenta resistir, mas acaba tendo a melhor visão da sua vida. O protagonista fica pensando por que a presidente dos alunos estaria se trocando no ginásio e por que estaria sem o sutiã. Só que nessa hora a aula começa. Ele recebe a nota da sua prova e fica surpreso por estar dentro da média. Só que temos uma surpresa maior ainda quando a Miss Perfeição não tira a nota máxima. Nesse momento, ela simplesmente tira a calcinha no meio da sala. O tempo reseta. O protagonista de novo é chamado para pegar sua prova. A nota dele foi a mesma, então ele acha que teve um déjà vu. Só que nota que algo mudou. Afinal, a presidente dos alunos, a Miss Perfeição, agora tirou a nota máxima. O jovem virgão Shirota não entende tudo o que está acontecendo e vai falar com a presidente, que viu que ela não tinha tirado 10 na prova, que alguma coisa mudou. Nessa hora, Shirota descobre o lado sombrio da presidente, que questiona se ele contou para alguém o que ele viu e também se ele tinha visto os melões dela. Takamine, a presidente, então explica o que está acontecendo. Ela dá um copo de água pro protagonista, que derruba o copo no chão porque ele tá muito nervoso. E a presidente desvia da água que ia acertar ela. Nessa hora, ela tira o seu sutiã e revela seus poderes. Ela consegue voltar no tempo e alterar acontecimento. E agora ela não desviou da água e tá toda molhada, além de estar sem sutiã. Só que o protagonista não percebeu isso, ele tá muito nervoso. E para acabar de quebrar com o protagonista, ela manda ele secar ela. Shirota começa, mas não repara que ela tá sem sutiã, mesmo quando ela faz ele tocar o paraíso novamente. Ele não percebe o que tá acontecendo, ele tá em choque. E para recobrar sua sanidade, a presidente dá um chute no saco dele. E finalmente ela explica seus poderes. Takamine tem o dom da donzela que não conhece a impureza, a eterna estrada da virgem. Quando ela tira sua roupa íntima, ela pode reverter acontecimento. E a peça que ela tirou para ativar essa habilidade desaparece. Shirota é imune a essa habilidade porque os seios mantêm as memórias do que aconteceram. Deve ser por isso que são tão grandes. E como o protagonista deu uma boa olhada neles, ele não é revertido quando ela usa essa habilidade. O protagonista tá perdido no que tá vendo naquele momento e ela continua explicando por que foi abençoada com esse dom, essa habilidade. Depois de ser a melhor em tudo, esporte, notas, beleza e corpo, ela cometeu um erro no seu ensino fundamental, que fez ela passar muita vergonha depois de ter perdido uma corrida. E quando ela tirou sua calcinha, ela descobriu que podia voltar no tempo e se achou um ser abençoado por ter essa habilidade e vai usar ela para ser a pessoa número 1 do mundo, a mais perfeita, a que não comete erros. Tá bom, agora por que ela revelaria tudo isso para um virgão qualquer? Bem, ela explica isso também. Como depois de usar as habilidades, as roupas íntimas dela somem, ela precisa de peças sobressalentes. E por isso, nesse momento, o protagonista virgão vira o guarda-roupa dela. Claro que ele nega essa função de cara, mas como poder que toda mulher tem, a presidente arma uma arapuca e cria uma situação que faz parecer que ele tá usufruindo dela sem o consentimento dela. Então, a turma aparece e ele é preso e no momento que ele estava sendo levado pra cadeia, ele aceita o cargo e a Takamine tira sua calcinha para voltar no tempo. Agora, com o posto de guarda-roupa, Takamine ainda faz ele colocar a nova calcinha nela. Relutando muito, ele consegue fazer isso de olho fechado, mesmo depois de olhar o primeiro paraíso
paraíso, ele se recusou a olhar o segundo. Ela acha incrível como ele se segura para não olhar o corpo dela nu e diz que ele continua sendo muito cavalheiro. E para fechar, depois de ele ter se segurado todo, ela ainda manda ele colocar o sutiã nela. E assim se encerra o primeiro episódio desse anime, Haite Kudasai Takamine-san. Outra volta no momento que a presidente coloca as mãos dele no paraíso. E isso faz ele ser preso de novo. Só que para alívio dele era apenas um sonho. E ele já acorda, recebendo uma foto sensual dela com a mensagem para ele não se atrasar na escola. E lá, a presidente já cumprimenta o protagonista, o que todo mundo estranha. E para ele, do conselho estudantil, antes das aulas começarem. Chegando lá, ela fala que agora eles são companheiros e entrega uma necessaire. Curioso, Shirota abre para ver o que tem dentro. E obviamente são roupas íntimas. A presidente fala que estão lavadas e que não era para ele se decepcionar por conta disso. Mas o protagonista não é esse tipo de ser humano. A presidente continua falando que agora o protagonista precisa carregar essa necessaire o tempo todo, porque ela tem que usar a habilidade dela a qualquer momento que ela precisar e não pode ficar ali, né, desguarnecida ali, livre, leve e solto. E toda vez que a presidente usar a habilidade dela, independente do lugar, o protagonista tem que colocar uma nova peça imediatamente logo após a habilidade ser usada. Ele tenta negar, falando que faria isso apenas nos intervalos, mas a presidente ameaça voltar no momento da polícia. O protagonista, não querendo ser preso, acaba aceitando a oferta, e com isso a presidente diz que essa função dele merece ser recompensada. Ela derruba ele no chão, sobe em cima dele para se exibir, mas o cabaço se nega a olhar. A presidente então não forçar ele, tudo isso pro Shirota não bater o cabeçote, diz que precisa da ajuda dele, porque seria embaraçoso outras pessoas verem o íntimo dela. E agora, o protagonista tem um motivo para ajudar a presidente sem temer. Então, na hora da aula, o protagonista pensa que ela não deve ter que usar muito as habilidades dela. E nessa hora, a presidente foi escolhida para recitar um poema na aula. Ela lê com maestria, só que logo após a leitura e do protagonista achar que ela é perfeita, maravilhosa e todos os elogios possíveis, bate um vento que muda toda a atenção da turma que ela iria receber. E por conta disso, ela já aciona o seu armário, enquanto ali, né, ela retira a sua roupa de baixo. E com isso, ela volta no tempo para fazer uma recitação ainda mais digna, usando o vento que atrapalhou ela antes para intensificar a sua recitação. O protagonista percebe que ela transcendeu a perfeição e começa a imaginar quantas vezes ela vai usar isso durante o dia. Nessa hora, ela joga um papel para chamar a atenção do Shirota. Afinal, ele precisa cumprir a função dele o mais rápido possível. Só que ele hesita em fazer isso no meio da aula. Só que a presidente começa a se mexer para poder provocar a ação do protagonista, que é um jovem cabaço. Takamine taca uma borracha no chão para Shirota poder agir. E assim, ele aproveita essa deixa e cumpre sua missão cautelosamente. Ele volta para o seu lugar comemorando que cumpriu sua missão, até que repara que ele não cumpriu ela perfeitamente. Imaginando o pior cenário possível para ele e lembrando que a presidente disse que se outras pessoas vissem o íntimo dela, ela ficaria triste, Shirota volta para a ação. Quando o professor chama Takamine, ele levanta rapidamente e entrega o que era para ela pegar para ela. E nessa hora ele tenta fugir, ele hesita, mas Takamine segura os pés do protagonista e diz que ele precisa fazer o serviço direito. E com sua perna cheia de pensamentos impuros, ele cumpre a missão dele definitivamente e ainda arranca um som, digamos, sincero. À tarde, na sala do conselho, ela fala bem da performance do Shirota e diz que foi um teste para ver a performance dele. Ele questiona caso não tivesse levantado o que teria sido. E Takamine fala que sempre acreditou nele. Ela pergunta por que ele foi lá tomar a iniciativa e questiona se seria porque ele não queria que ninguém visse mudar presidente e que se fosse por esse motivo, ela ficaria extremamente feliz.
No dia seguinte, Takamine tá lá, quase virando uma empilhadeira ambulante de tanta papelada do conselho estudantil que ela tava carregando. É papel pra mais de metro. Uns 10 alunos oferecem ajuda, mas ela dispensa todo mundo. Por que, você me pergunta? Porque ela só quer que ele tome uma iniciativa. Sim, o armário Shirota. Mas o cara só observa igual um poste. A presidente então perde a paciência. E dessa vez não tem filtro. Ela manda real na lata. Dá uma direta no Shirota sem voltar no tempo. Só na base da sinceridade. Pra ver se dessa vez entra na cabeça dele que ele precisa agir em vez de ficar igual um NPC. E aí sim, Shirota se toca. Pega a papelada e começa a ajudar. O que é o mínimo. Mas já é um progresso. E nesse momento, ele finalmente percebe o óbvio. Takamine é uma estrela na escola. Todo mundo quer carregar as coisas para ela, puxar papo e até dar um bom dia. Mas ela conhece cada aluno pelo nome, hobby, signo e até se eles escutam K-pop ou não. E claro que o Shirota tem um dossiê completo só pra ele. E quando ele pergunta se a presidente tem uma ficha detalhada de todo mundo, ela responde que não, tem só do Shirota, só dele, com um sorrisinho maroto na cara. Isso é um golpe crítico no coração do protagonista. E aí começa o flerte. Takamine se aproxima, solta aquelas provocações de manual, aquelas que fazem protagonistas genéricos entrarem em colapso existencial. E quando ele tá no limite, a Takamine solta. Eu tô brincando, mas se me chamar pra sair, eu aceito. E o protagonista, ele entra em tela azul, tropeça e cai, escada abaixo. Cortamos para aquele clássico momento na enfermaria. O Shirota tá deitado, com a cabeça nas nuvens, o corpo quebrado, igual promessa de político. E quem tá cuidando dele? Takamine. E obviamente rola aquele momento emocional. O Shirota desabafa, diz que se sentiu inútil, que nunca foi bom em nada e que queria ser o número 1 em alguma coisa, e nem que fosse uma vez na vida. E ele lamenta ter perdido o treino de corrida que ele ia participar porque ele caiu da escada e ficou inconsciente um tempinho. Porque ali, talvez, ele pudesse brilhar. E no dia seguinte, a Takamine chega com a solução para isso em mãos. Ela mesma vai treinar o time de corrida. O problema, Shirota corre igual uma gelatina asmática. É, meu amigo, é hora de usar o poder. Takamine ativa o seu poder de voltar no tempo e dá a segunda chance do Shirota conseguir vencer. E para isso, ela corre na frente do grupo de corrida de bicicleta de saia depois de usar o seu poder. E aí, o protagonista, para proteger a integridade da sua vida na corrida, foi o desbloqueio motivacional que ele precisava. Porque Shirota começa a correr igual uma alma penada, não por espírito esportivo, mas para impedir uma visão privilegiada do resto do pessoal que está fazendo uma corrida com ele, da presidente. E o resultado termina o percurso em primeiro, sem nem perceber. Só percebe isso quando a Takamine o elogia, toda animada com a evolução do seu armário favorito. Mais tarde, ele lembra que esqueceu de entregar a bolsa com os itens mágicos da presidente. Você entendeu, né? E bem na hora que ele tá pensando coisas impuras, Takamine manda mensagem pedindo essa bolsa. Afinal, ela vai precisar do que tá ali para fazer a sua prática de corrida. Só que o Shirota, ele hesita, ele tá nervoso. E por conta disso vem a punição divina. Takamine começa a dizer que vai correr do jeito que ela tá mesmo e começa a mandar fotos provocantes, uma atrás da outra, um combo de ataque emocional. Só que o Shirota, nada, imóvel, NPC. Esse protagonista tem o tempo de reação dos animes dos anos 90 da internet de escada, cara. Já chega da raiva. Só que na última foto mostra a Takamine num parque e tem outros caras na foto. E pronto, foi o bastante para fazer o Shirota levantar da sua cama e sair na missão de resgate. Quando ele chega lá, Takamine se faz de general. Ela tá brava com a demora toda que ele esperou, que ele teve para reagir, mas com aquele sorriso de canto no rosto, por ele ter
conseguido ir, né? Ela recebe a bolsa, percebe que tá quente, de tanto que ele correu com ela, claro, e agradece. E com isso se inicia uma nova rodada de provocações. E nessa hora o Shirota percebe que tá gostando de uma doida. Episódio 4. No dia seguinte, a Takamine entrega uma performance impecável na natação, mas como sempre, não satisfeita, ativa o seu poder para refazer e entrega uma humilhação personalizada para os outros alunos. Enquanto isso, o Shirota tá no modo espião, analisando cada parte do corpo da presidente com bastante atenção. Takamine percebe e pergunta por que ele não questiona ela usar o poder de novo, e para desestabilizar ainda mais, faz uma série de provocações que quase transformam o Shirota numa estátua de sal. Depois da tensão, os dois vão às compras, afinal, precisam repor os itens de ativação dos poderes. E claro, vários momentos cômicos acontecem, porque o Shirota tem que escolher quais vão ser as peças que a presidente vai comprar. E no impulso, bem, ele escolhe a mais sexy da loja. Só que a cereja do bolo, Takamine vai pro provador e arrasta ele junto. E lá, ele que tem que vestir ela. Por quê? Mas tá tudo tranquilo, porque a presidente tá usando uma meia calça especial, que vai impedir o uso do seu poder. Só que a pressão tá tanta que o Shirota apaga ali mesmo. E aí voltamos pra escola. Ele começa a passar mal e Takamine percebe isso e leva ele pra casa. Tenta cuidar dele, só que ele recusa. Takamine volta no tempo para recomeçar e faz o almoço, juntamente com o fato de botar ele pra dormir. Só que ela deita junto com ele e ele surta. E aí de novo, Takamine volta no tempo e de novo deita com ele numa posição suspeitamente confortável. A vibe no momento é quente e o momento também não deixa de ser fofo. E por conta disso, o Shirota consegue relaxar e dormir. E antes de ir embora, temos um flashback aonde nos é mostrado o passado. Foi o Shirota que deu atenção para Takamine quando ela era só uma garota solitária. Eles até alimentaram um gato juntos e isso marcou ela para sempre. E por isso ela quer cuidar dele hoje, porque o Shirota foi o primeiro a cuidar dela. Episódio 5. Meu amigo, se você achou que as coisas estavam picantes, respira fundo, porque a partir daqui o nível sobe muito. Nosso jovem protagonista tá se afundando nos estudos, quase literalmente. O cara tá todo ferrado. E quem vem salvar ele? A deusa, a rainha, a presidente Takamine. Ela oferece ajuda, mas claro, do jeitinho especial dela. Durante a aula, ele se mata resolvendo as tarefas extras. Enquanto observa a Takamine, ela tá segurando o seu poder. Mesmo cheia de chances para resetar, ela simplesmente aguenta na raça e dá um jeito de sair pela culatra. E por que disso? O Shirota, ele questiona, e a Takamine solta aquele que ela só não quis usar e dá para o Shirota uma escolha de ouro. Se ele quisesse resetar o tempo, era só ele ativar o poder. Só que tem um detalhe, se ele ativar o poder, tudo que ele fez das tarefas vai ser perdido. Só que o Shirota decide sim ativar a habilidade para que a Takamine tenha um dia mais perfeito. Ele escolhe perder tudo só para aliviar o cansaço da Takamine. E aí vem o plot twist. A habilidade não reseta o tempo. Ela segurou o poder para não ferrar o progresso do Shirota. E ela ainda ficou feliz, de verdade, com um brilho nos olhos que não dá para ignorar que ele deu preferência para ela. Por conta desses pequenos avanços, Takamine dá uma investida e chama o Shirota para estudar na casa dela. Como você está imaginando, aqui que o negócio aumenta de nível. E a cada erro nos exercícios, reset no tempo. E a cada erro de novo, o tempo reseta. Até que eles param para tomar café. E do nada, Takamine solta. Você não tá animado como deveria para a festa de pijama. Juntamente com a ida da Takamine no pegar um chá, o Shirota percebe que a casa tem alguns itens de gato. Ele pergunta se não tem um gato ali. Takamine fala que vai mostrar o gato para ele depois que ele acabar as atividades e se ele performar bem. O Shirota fala que ele gosta de gatos, mas que não tem casa, porque a mãe dele tem alergia. Só que aí, como o Shirota gosta de gatos, Takamine dá uma surpresinha para ele. Ela aparece de orelhinha, rabo, meia calça, ainda fica agindo como se fosse um gato de modo 100% provocativo. Ela começa a se esfregar, miar e se jogar no colo dele. E o protagonista quase pega fogo em meio aos livros. Só que a Takamine é malandra e antes dele explodir, ela desativa esse modo gato e volta para finalizar os estudos junto com ele. E aí,
Shirota agora pensa em ir embora, afinal tá de noite, né? Só que tá chovendo pra cacilda. Takemine convida ele pra dormir ali mesmo. E nesse ponto você já imagina o que vai acontecer, né? Nessa hora ela pega o gato que ela tem e mostra pro Shirota. É um gato mesmo, tá bom? Sei lá. Só que aí no momento que o Shirota pega o gato, falta luz. E o climinha muda. Takemine começa a pedir pra ele contar histórias de sua infância. E o Shirota manda uma história nada a ver. E aí, a presidente reseta o tempo e dá uma segunda tentativa. E de novo ele vem com uma história nada a ver. Takemine quer uma história específica da infância dele. Ela tá cavucando a mente dele. Ela tá deitada na cama esperando o Shirota ter um lapso de memória, enquanto nosso protagonista está ali fazendo carinhos no gato. Ele puxa uma lembrança antiga. Shirota lembra que quando criança ele conheceu uma garota num parque. Eles alimentaram um gato juntos e essa garota se confessou pra ele. Só que o Shirota, ele congelou. Ele congelou e não disse nada. E depois desse dia, ele nunca mais viu a garota e nenhum gato. E o problema de tudo isso é que ele não tinha informações nenhuma da garota, nem o nome dela ele sabia. E para você, espectador esperto, você já se ligou, né? Quem é essa garota? Se você já entendeu, já deixa o like nesse vídeo, cara. Não deixe de deixar o like, se inscrever para você não perder a continuação desse anime aqui. E a Takemine, ela fica feliz que ele lembrou. Só que aí, obviamente, o Kabasuki não percebe que é ela. Takemine parte pro ataque e pergunta pro Shirota se ele visse essa garota novamente, o que ele diria. E a resposta do Shirota é: você conhece ela? Aqui eu dei uma desanimada porque ninguém é tão tapado desse jeito. E pra confirmar isso, caiu um raio. Literalmente um raio. Takemine grita assustada e a cada trovão que cai, ela vai pulando cada vez mais em cima dele e com cada vez menos roupa. E ele 100% travado, zero de reação. Episódio 6. Só que quando a luz volta, Takemine se oferece para fazer o jantar. E para isso propõe um jogo, onde eles iriam fingir serem um casal. Estariam casados ali na casa dela e quem não cumprir esse acordo teria punições. Quando o protagonista vai na cozinha, Takemine tá cozinhando sódia avental, o que deixa ele doido. Só que ele toma o primeiro esporro, porque já chamou a Takemine de presidente. E como eles são casados, tem que usar o nome dela. E assim ele se corrige e entra de vez no jogo. E como a Takemine tá sem nada, o protagonista equipa o item mágico de habilidade dela. E eu tô falando desse jeito em códigos porque senão o vídeo vai tomar milhões de restrição e isso não é interessante. Então eu acho que vocês vão conseguir entender esses códigos, vamos lá. Mas ainda não resolve o fato dele estar sob extrema pressão. O foco dele tá em olhar outra coisa e por isso ele deixa a comida queimar. Não podendo aceitar isso, Takemine já ativa o seu poder para repetir isso e eles conseguirem comer direito. Cortamos pra Takemine dando comida direto na boca do protagonista porque eles são casados. Só que derrama um pouco em sua perna. Ela dá a chance do protagonista degustar ali mesmo. Afinal, eles são marido e mulher. E como ele trava de novo, ela usa seu poder. Afinal, mesmo se ele quisesse, ela não daria essa chance de ele tocar na pele ainda dela. E depois da janta, é hora do banho. E como eles são casados, obviamente, vão tomar banho junto. E Takemine aparece mesmo lá, mostrando o que vai fazer. Só que ela também mostra que tá de biquíni e tá ali pra lavar as costas do protagonista. Enquanto tudo que ele tá pensando ali é conseguir se controlar. Até que ele sente o poder da Takemine encostando nele. E quando ele se vira pra ver o que tava acontecendo ali, bem, era uma trollagem. E depois das costas é hora de lavar o cabelo. E agora de frente é ainda mais crucial controlar o seu poder. Só que ele imaginando coisas acaba mexendo no ponto forte da Takemine, que responde que era pra ele esperar isso pra quando eles fossem pra cama. E nessa hora o controle dele acaba e o protagonista pula na banheira de nervoso. Takemine percebe o que aconteceu ali e encerra essa investida. Mas quando eles vão dormir, Takemine já pula em cima dele com tudo. Só que ela tá falando na sua forma arrogante de presidente. E aí a gente fica nisso. E pulamos pro festival de fogos, onde eles marcam de ver os fogos em diversos pontos. Takemine já começa criando uma brecha pro protagonista colocar uma ativação de poder nela e ficar pronta para uso. Ela cria uma situação para ele conseguir armar e equipar essa habilidade e depois eles andam para pegar o melhor lugar para verem os focos. Nisso, pessoas no caminho falam que eles estão parecendo um belo casal, só que o protagonista se posiciona abaixo dela, na cabeça dele. E nesse momento, os fogos estouram enquanto eles andam. Por não terem conseguido aproveitar 100% do momento, Takemine refaz a noite.
E eles voltam pro início do festival para verem os fogos em outro lugar. Agora um pier. Ali só tem adulto. E lá, os dois veem um casal. O cara puxa a sua parceira, toma um gole de uma bebida e dá um beijão nela. De cara, Takemichi pergunta se o Shirota tem uma bebida ali. E ele fica imaginando se a Takemichi quer a mesma coisa que ele viu que o outro casal fez. E por causa disso, ele se afoba todo, não faz nada e de novo os fogos estouram. Obviamente, Takemichi reseta o tempo de novo. E isso acontece algumas vezes. Cada vez eles vão em lugares com menos pessoas. E a Takemichi vai ficando com o semblante cada vez mais triste. Até que eles chegam num local completamente vazio, onde estão somente os dois. Ele imagina o que ela queira fazer, uma confissão. Nessa hora os fogos estouram mais uma vez e ele solta uma frase que fica ambígua se é pros fogos ou se é pra Takemichi, só que calhou de culminar pra ser pros dois. Ele disse que estavam bonitas, que a situação foi bonita. E era exatamente isso que a Takemichi queria ouvir a noite toda. O episódio se encerra com um sorrisinho de canto, com a Takemichi feliz com o que acabou de ouvir, porque era isso que ela queria. E o protagonista ainda narra do futuro, dizendo que na época não entendia o porquê que a Takemichi estava refazendo as coisas. E bem, para você saber o que essa frase aqui quer dizer, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo para continuar com essa saga desse anime aqui, com os recaps dele. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo, você é sensacional. Até a próxima, valeu!